palavra indução, do latim inductio, significa levar ou trazer, ou a ação de introduzir. Grosso modo, quer dizer fazer acontecer sem contato físico, sem contato direto. Esse conceito é eletromagnético e da lei de Lenz, que por definição diz que o fluxo magnético é igual a integral de B escalar dA. E diz também que a força eletromotriz induzida é igual a menos a derivada do campo em função do tempo. Sabemos que o indutor ele só funcionará como tal se houver variação de corrente dentro do mesmo. Assim, a variação de corrente gera um campo magnético também variado, que gera um fluxo magnético variado, que gera uma força eletromotriz que vai ser induzida, e essa força eletromotriz produzirá uma corrente induzida. Essa corrente induzida é o que faz o circuito funcionar. O efeito desse processo todo no nosso experimento será o solenoide puxando o prego, que na verdade é o pistão preso à biela, para dentro dele. Pode haver variação do fluxo magnético por três formas. A primeira, variando o campo. A segunda, variando o ângulo entre o campo e a área. E a terceira, variando a área. Para nós, foi interessante a variação do campo. E para isso, precisamos entender qual é o campo dentro do solenoide. Observando a equação do campo dentro do solenoide, a única coisa que é variável nessa equação é a corrente. Portanto, nosso desafio é variar a corrente. Para isso, criamos um sistema de interruptor. E esse sistema ele vai ser responsável por variar a corrente. Ou seja, ele vai ligar e desligar o circuito e o motor vai continuar se movendo, girando por inércia. Estamos em ambientes variados e juntos transmitindo uma mesma informação. O circuito funciona mais ou menos assim. Oi, eu sou o Maicon e eu vou dar continuidade à explicação. E eu vou falar um pouco sobre a história do motor elétrico. Tudo começou com Tales de Mileto em 41 a.C. E Tales, ele percebeu que ao ele esfregar um pedaço de resina de fóssil em um pano, a resina parecia atrair pequenos corpos. E isso deu continuidade. Em 1663, Guericke ele construiu a primeira máquina eletrostática, que transformava energia mecânica em energia elétrica. No final do século XVIII, o dinamarquês Ørsted e o francês André Ampère deram o primeiro grande passo para o motor elétrico. Ørsted ele observou aquele assunto sobre o condutor mudar a direção da bússola. Exemplo, um ímã, se você colocar na frente da agulha da bússola, ele vai ficar mudando ela de direção, vai ficar bugando ela. E o Ampère ele criou aquela famosa regra da mão direita, sobre o sentido da corrente, da força, do campo. Então, os cientistas ingleses Sturgeon e Faraday, ao observar essas descobertas aí de Ørsted e de Ampère, foram os responsáveis pelos últimos passos da construção do motor elétrico. Em 1825, Sturgeon criou o eletroímã, fundamental na construção de máquinas elétricas gigantes, e Faraday descobriu enfim a indução eletromagnética, isso comprovando que há 2000 anos atrás, Tales de Mileto estava certo. Depois disso, Faraday ele comprovou o eletromagnetismo, e o alemão Wernicke ele foi responsável por criar o primeiro motor elétrico. O Faraday e outros cientistas eles construíram um gerador que foi capaz de complementar esse motor elétrico. Esses motores elétricos eles eram utilizados a favor do trabalho mecânico, porém com um custo muito alto. Então era meio que um item de luxo naquela época. Em 1866, Werner já havia criado um gerador de tensão elétrico baseado no princípio de indução eletromagnética. Ele construiu um dínamo, ou seja, uma máquina eletrodinâmica que transformava a energia mecânica em energia elétrica. E ele provou que a tensão necessária para o magnetismo do motor era simplesmente rolar o motor, o rolamento do motor, ou seja, o movimento gerando energia elétrica. E isso foi extraordinário, por quê? Porque diminuiu o custo. Aí então eles puderam dar início ao grande motor elétrico, por ter diminuído esse custo e ter ficado mais eficiente. Depois disso, vários cientistas como Galileu Ferraris, Nikola Tesla, alemão Friedrich Rosenwetter e Michael Von, vários cientistas,
Eles foram aprimorando tudo isso. Então foi mais um aprimoramento, várias ideias sendo juntadas, um melhorando o que o outro já tinha feito. E isso tudo, esse aperfeiçoamento que foi dando origem ao motor elétrico. Então não foi apenas uma pessoa só, foi uma junção de várias ideias. E é isso. Meu nome é Christopher e eu vou estar falando um pouco sobre as partes do nosso motor elétrico, do nosso experimento, e vou estar comparando essas partes com as partes de um motor a combustão. Sabemos que o motor a combustão ele queima a mistura de ar e combustível, fazendo com que o carro entre em movimento. Para que isso possa acontecer, é necessário que a energia que vem dessa combustão ela seja transformada em torque. E recebida pelo ir e vir dos pistões, o virabrequim ele pode girar no seu próprio eixo, assim transferindo força, rotação e torque para as diversas partes do motor de um automóvel. A função do nosso motor elétrico, nós desenvolvemos o nosso próprio virabrequim, porém ele é apenas uma forma simplificada de como é um virabrequim de motor de um carro a combustão. Porém, o funcionamento dele é basicamente o mesmo. Eu expliquei um pouco sobre como é o funcionamento do virabrequim. Agora eu vou falar sobre o pistão. O pistão, nós também representamos ele no nosso experimento. E o pistão nada mais é a parte que fica dentro do cilindro. Ou seja, quando ocorre a explosão, é a parte que desce e que sobe dentro do cilindro. Basicamente é isso. Agora vou falar um pouco sobre como é o coração do nosso experimento. O cilindro ele nada mais é que um eletroímã, ou seja, ele que permite com que o pistão entre e saia, fazendo com que o motor gire, fazendo com que o virabrequim gire. Então, no caso do motor a combustão, o que faz o virabrequim girar é a combustão entre o ar e o combustível. No nosso caso, no nosso experimento, o que torna possível esse movimento do virabrequim é a entrada e saída do pistão. A entrada e saída do pistão nesse eletroímã. Então, entendendo essa ideia de que o que faz o virabrequim girar é a entrada e saída do pistão no eletroímã, no nosso solenoide, eu vou explicar mais ou menos como que isso é possível, né? Porque se tivesse apenas o solenoide no nosso sistema, o pistão ele apenas iria entrar, mas como ele poderia sair? Porque ele tem que entrar e sair. E essa entrada e saída é que torna possível o girar do virabrequim. No experimento foi criado um interruptor. Esse interruptor é nada mais que uma pecinha com um pedaço de alumínio na ponta. Quando o virabrequim encosta nessa peça de alumínio, o circuito ele fecha. Ou seja, quando o circuito fecha, começa a passar corrente em todo o circuito. Quando há essa passagem de corrente, o solenoide ele cria um campo elétrico dentro dele. Esse campo elétrico puxa o pistão. E quando, a partir do princípio da inércia, tendo o princípio da inércia em mente, quando o virabrequim toca no alumínio, o circuito abre. Quando o circuito é aberto, o solenoide ele não puxa o pistão. Porém, com a inércia, o virabrequim continua girando. E quando ele continua girando, o circuito fecha. E quando o circuito fecha, o solenoide puxa o pistão. Aí esse movimento de ligar, desligar, ligar, desligar, faz com que o virabrequim gire. O virabrequim girando é que torna possível a movimentação do nosso motor. Ou seja, isso é basicamente o que acontece no motor a combustão. O motor a combustão ele funciona exatamente assim. Porém, ao invés de ser um liga-desliga de um eletroímã, é uma combustão, é uma reação química entre o ar e o combustível. Agora, por que esse motor não é usado nos carros elétricos? Os carros elétricos hoje usam motor a indução. Em nenhum momento, os motores a indução se movem por inércia. E quando nós queremos aumentar a velocidade, nós apenas aumentamos a energia fornecida pela bateria. Já nesse segundo motor apresentado pelo grupo, em uma parte do seu funcionamento, ele funciona por inércia. E para nós aumentarmos
a velocidade dele, é preciso chegar o interruptor mais perto do virabrequim, fazendo com que o tempo entre ele encostar e desencostar no virabrequim seja menor. Isso, consequentemente, irá aumentar a velocidade. Entretanto, a parte que ele se movimenta por inércia faz com que ele não seja tão eficaz quanto o motor por indução. E provavelmente esse foi um dos motivos, provavelmente esse é um dos motivos pelo qual os engenheiros optaram pelo motor a indução, porque ele é muito mais eficaz do que o motor apresentado pelo grupo.